Só o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, meus amados. Estou muito alegre com a vida dos irmãos nessa noite. Quero agradecer a vinda do pastor Paulo Guedes, do diácono Zé Maria, das diaconisas aqui presentes, ou melhor, de todos os irmãos que saíram de suas casas para estar conosco hoje. Aleluia. Agradeço aos irmãos porque hoje em dia está difícil um povo que se une para adorar a Deus. Abra suas Bíblias, irmãos. Deus me colocou uma mensagem no meu coração, eu quero estar repetindo para a igreja. Abra suas Bíblias. No que o apóstolo Paulo escreveu, na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, vamos estar dividindo, fazendo essa meditação nessa noite. Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 1. A minha tradução é Revista e Corrigida tradicional, então deve destoar a tradução de alguém por causa da nova tradução, nova versão internacional, mas a minha é Revista e Corrigida. Amém? Romanos capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é de vida em Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado, que é da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, e nem à verdade do seu poder. Porquanto os que estão na carne não podem, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, vamos tentar ser bem breve nessa devocional. Em breve nós começamos um culto às 18 horas e temos um cronograma de tentar. Jesus já passou. Queremos acabar às 8, né? Para poder ficar mais cedo, para nós irmos para casa, todos nós, visto que hoje é o terceiro dia dessa festa chamada de Carnaval. A minha afinada avó, Dona Chica, ela tinha por costume de dizer: o terceiro dia de Carnaval é o dia que a desgraça acontece. Isso era a frase de uma mulher que não era crente, e ela sempre acertava. Uma bela vez, estou eu na Praça do Bandeirante, numa terça-feira de Carnaval, mais ou menos com 12 anos de idade. Naquele dia eu não botei o bate-bola com os meus colegas. Eu estava na praça, atrás de menina, querendo namorar. De repente, no meio da Praça do Bandeirante, um homem alto, com o perro, ele vai no meio de uma mesa que tinha pessoas sentadas, ele puxa um revólver e dá 6 disparos no rosto de um homem.
naquele momento, a Praça do Bandeirante se tornou um inferno. Era gente correndo para um lado, era gente correndo para o outro. Eu estava na pracinha, eu capotei por cima dos brinquedos, passei por cima da grade, corri. Quando eu cheguei no meio do bloco, eu bato de frente com o perro gigantesco na minha frente. Sinto um negócio quente na cintura do perro. Eu corro para o outro lado. Eu fiquei mais pálido do que essa folha de papel que está na minha mão. Eu fiquei mais branco do que o 39 da Arma Cristã, alvo mais que a neve. E eu cheguei em casa mais rápido que o ligeirinho e o flash apostando corrida. Por que isso? Porque eu estava no local errado, no momento errado, na hora errada. E eu volto a dizer, carnaval não é para crente, quanto mais para gente. Sendo que, quando a gente vai falar sobre carnaval, a gente vai falar sobre viver na carne e viver no espírito, a gente tem que voltar um pouquinho, porque Paulo, ele escreve a carta aos Romanos. Uma carta que, segundo alguns teólogos, ela foi escrita no ano de número 57, quando Paulo estava em Corinto, quando Paulo estava evangelizando Corinto. Paulo escreve no ano 57 a carta aos Romanos. E Paulo escreve a carta aos Romanos porque a igreja que ele deixa em Roma, essa igreja, ela já estava se perdendo nos costumes mundanos. A Bíblia ela vai relatar, e a história ela vai corroborar com isso, que Roma era uma cidade que ela tinha costumes pagãos. Roma era uma terra, uma cidade, um reino que tinha por costume ser politeísta. Pastor Edson, o que é isso? Roma tinha a crença não em um Deus, mas ela tinha a crença em vários deuses. E na época da Saturnália, que era uma época que era entre janeiro a março, os romanos tinham por costume adorar a um deus chamado Dionísio. Quem era Dionísio? Dionísio era o deus pagão do vinho, era o deus pagão da embriaguez. Para os gregos, Dionísio, ele era chamado de Baco. E quando se fala sobre Baco, a gente lembra de um costume e de uma palavra que pode ser comum até mesmo no nosso vocabulário atual. Uma palavra chamada bacanal, uma grande orgia, onde as pessoas, ninguém era de ninguém. Roma, ela era um local, Roma, ela era um estado, era um reino que se entregava, na época do solstício, se entregava a esse Deus chamado Baco, se entregava às orgias. As pessoas se perdiam, se pervertiam, elas se entregavam aos seus desejos carnais e se afastavam de Deus. Paulo, no primeiro capítulo dos Romanos, no versículo de número 26, 27, a partir do 25, ele vai dizer: porque os homens deixaram o seu costume habitual, assim também como as mulheres, e se inflamaram sexualmente contra os outros homens. Deus também os entregou à sua própria sorte. Naquela época da Saturnália, na época que as pessoas se entregavam ao desejo, o povo estava deixando o Espírito de Deus para se entregar novamente aos desejos nascidos da carne. Por isso que Paulo, ele começa a carta de Romanos alertando aquele povo que quem está vivendo em Cristo, quem vive debaixo da vontade de Deus, não pode viver segundo a carne. Na vida da gente, a gente tem uma escolha: ou a gente vive para Jesus, ou a gente vive para a carne. Ou a gente vive para a vida eterna, ou se entrega aos desejos do mundano para o sofrimento eterno e a morte. Mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque ainda tem gente, ainda tem homens, tem mulheres, tem jovens, que ao invés de estar requebrando, se entregando à carne, continuam buscando a presença de Deus, continuam buscando a face de Deus, continuam com a esperança do porvir, que é a vida em Cristo Jesus. Roma estava pervertida pelos desejos da
E quando a gente vai pegar a respeito do fim da igreja primitiva e do início da igreja romana, Roma, em 350, 305, um homem chamado Constantino se converte ao cristianismo. Em 350, Roma abandona os deuses pagãos e fala: a partir de agora todo mundo é crente. Agora Roma, a igreja se torna o Estado. E a igreja agora, por conta do Estado, com o nome de Igreja Apostólica Romana, ela começa novos editos, novos costumes. No ano 590 da era cristã, quando vivemos o período papal, foi instituído no calendário romano a Saturnália, no período da Quaresma. O que é a Quaresma? São períodos de 40 dias antes da festa de Pessah, ou a festa da Páscoa. No período da Quaresma, uma festa chamada Carnaval. E a palavra Carnaval, no original, não é festival da carne. A palavra Carnaval, no latim, quer dizer deixar a carne. No que período 590, Carnaval é instituído. Agora, no século XVII, no período papal, no período das indulgências, agora retorna essa festa para o calendário católico. Por que retorna essa festa? Porque como o Papa na época precisava vender indulgência, ele deixava com que as pessoas antes da Quaresma pecassem bastante, para que quando tudo virasse cinzas, eles recorressem à igreja romana para pedir perdão, para tentar voltar seu coração de novo para a igreja, através das ofertas, dos dízimos e das indulgências. O povo voltou a se perverter de uma forma mais moderna. Quando Portugal chega ao Brasil, e a colonização Portugal tomou conta do Brasil por volta de 1800, foi instituído esta festa, digamos assim, mundana no meio do povo. Foi instituída essa festa nas nossas terras. Terra chamada Brasil, terra que tem por nome Basilar, que quer dizer a terra do amigo de Deus. O nome Brasil não vem da madeira para o Brasil. O nome Brasil vem de Basilar, que quer dizer em hebraico amigo de Deus. E uma coisa que tem maravilhosa é que Deus ele vai dizer, aleluia, o próprio Deus quem falou no livro de Gênesis, no capítulo de número 12: Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em 1946, um homem chamado Oswaldo Aranha assinou para Israel voltar a se tornar uma grande nação. Que é isso? Brasil ali se tornou uma terra abençoada. Então eu vou dizer para você, meu irmão, eu vou dizer para você, minha irmã, porque o diabo luta para tentar amaldiçoar o Brasil, porque desde a época de Balaão ele sabe que palavras não servem para aqueles que são abençoados. Aleluia, feitiços não servem para aquele que são abençoados, mas para tirar a bênção de Deus de um lugar, só tira como a coisa através do pecado. Quando a nação se perverte, quando a nação se afasta de Deus e o pecado toma conta da nação, aí o inimigo tem legalidade para entrar. Mas eu tenho uma novidade para falar nessa noite: quando tiver um homem de Deus, e quando tiver uma mulher de Deus, e quando tiver uma pessoa que ao invés de se entregar à carne, ele continua em espírito, adorando ao Senhor, ele continua em espírito, buscando a presença e a face de Deus, o diabo pode tentar destruir a nação, o diabo pode tentar acabar com esse país, o diabo pode tentar lançar a vida no inferno, mas tem um povo que dobra o joelho, tem um povo que clama ao sangue de Cristo, tem um
Por isso, o apóstolo Paulo ele fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque ele vai relatar que nenhuma condenação há, porque o crente, irmãos, ele é julgado desde a hora que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Não tem povo mais julgado do que o crente. Se o crente no calor bota roupa comprida, é santarrão. Se o crente no calor bota uma bermuda, está desviado. Se o crente vai na rua fazer compra, está ostentando. Se o crente está passando prova, está em pecado. Se o crente está bem, está feliz com a família, olha lá, não tem coisa errada com ele. Mas se o crente está enfermo, olha lá, tem coisa errada com ela. Se o crente está bem, para o ímpio não está bom, para o crente também não está bom. Se o crente está ruim, para os outros crentes está ruim, para o ímpio está ruim. Nada agrada as pessoas. Você pode fazer o seu melhor, mas você vai sempre encontrar ingratidão na tua vida. Você pode ajudar a se levantar, mas você sempre vai ser mal visto. Mas sabe o que acontece, meu querido? Pode te julgar, pode se levantar contra você, mas existe um Deus lá no céu, que a letra no papel não pode dizer o nome dele. Esse já falou: esse é meu filho, essa é minha filha, e aquele que é meu, o diabo não toca. Nenhuma condenação para você, meu irmão. Nenhuma condenação para você, minha irmã, enquanto você andar em Espírito. E aí é que está a dificuldade. Andar em Espírito. Paulo ele vai dizer que andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Por que não vai cumprir a concupiscência da carne? Porque quem está ligado em Deus, ele sabe quem ele é. Quem está ligado em Deus, ele sabe de onde ele vem. Quem está ligado em Deus, sabe também para onde vai. Aleluia. Quem está ligado em Deus, sabe que o que ele está passando tem data determinada para acabar. Paulo mesmo ele dizia que esta pequena e momentânea tribulação nos trará um inimaginável peso de glória. Mas pastor, se eu ando em espírito 24 horas, mas eu estou sempre levando pela cara. Irmão, não se preocupa não. Jesus ele vai falar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15, ele vai dizer o seguinte: veio João Batista, comia mel silvestre e gafanhoto, vestia pele de carneiro, e vocês diziam que ele tem demônio, tinha demônio. Agora vim eu, que visitava a casa dos publicanos, que visitava a casa das pessoas em pecado, e vocês também dizem que eu tenho demônio? Então, irmãos, preste atenção só, ninguém nunca vai ficar satisfeito com aquilo que você faça. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Paulo vai dizer, se é para vestir, se é para comer, se é para beber, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 56. Não importa o que fazer, mas fazei com ordem e com decência. É para Deus, então dá o teu melhor. É para Deus, faz o teu melhor. Se vai comer um gata, picanha, ovo, fará para a glória de Deus. Se vai vestir boot, xandão, aleluia, se vai vestir sapato caro, vista para a glória de Deus, não é para a sua vaidade. Se é para andar de carro bom, ande para a glória de Deus. Mas se é para marchar a pé, vai marchando a pé, dizendo que você tem um bom amigo, que não te abandona, que é fiel contigo. Faz tudo para a glória de Deus. Daí a gente conhece a diferença de quem tem valor e quem tem preço.
Pastor, o que é isso? Quem tem preço se vende por um cachê de 150 mil reais para abrir um carnaval. Quem tem preço deixa a coroa, a cruz de lado e fala o seguinte: eu vou brincar um pouquinho aqui. Quem tem preço dá entrevista dizendo: eu vou entrar sambando no céu. Não vai não, o Gabriel vai te pegar na porta. Quem tem preço se esquece do que está na palavra, tira o que está na palavra, perverte o que está na palavra. Mas o profeta vai dizer: ai dos homens que fazem do bem mal, do mal bem, do doce amargo e do amargo doce. Sabe o que quer dizer isso? Tem gente que está fazendo do errado certo e do certo errado. Sabe por quê? Não é porque perdeu o temor de Deus, não. É por causa da conveniência da carne. Tem gente que quer ser adorado pelo mundo, mas se esquece que Deus está olhando a gente aqui na terra. Aleluia. Nosso trato não é com o mundo. A nossa obrigação não é com o mundo. A nossa obrigação é com Deus que está no céu. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Que papo é esse, irmãos? De pastor colocar bateria de escola de samba em cima do altar da igreja. Meu Jesus, meu Jesus. O mesmo Espírito que dá a letra, ele dá a melodia. Ah, mas irmão, veja bem que não sei o que nada. Mateus 5,37, devei ser o vosso proceder. Sim, sim. Não. O que passar disso? História é essa, irmãos? Igrejas fazendo retiro? Não, vamos fazer um retiro espiritual. De manhã cedo uma oraçãozinha, depois vai todo mundo passear na tarde. Aí abandona os jovens. Por isso que de vez em quando tem escândalo de jovens aparecerem lá pro lado de fevereiro, né? Abril, maio, lá pro lado de junho aparecer cheinha. São alguns retiros da carne, porque não vigiaram. Porque os líderes, ao invés de colocar a igreja para orar, ao invés de buscar, de ensinar que Jesus está voltando, estão falando: isso não tem nada a ver. O demônio do não tem nada a ver está arrastando muita gente das igrejas diretamente para o espírito do não tem nada a ver. Não, irmão, pastor, não é bem assim. Não é bem assim o quê? Se está escrito, escrito está. Se a Bíblia é um livro ético e doutrinário, eu devo de seguir a Bíblia. Existe uma palavra em latim que quer dizer em solo et scriptura. Quer dizer, é a Bíblia que cura. É a Bíblia que salva. É a Bíblia que é um manual de instrução. Não adianta tentar mudar a Bíblia por conveniência. Você compra um carro zero. E no carro zero ele veio o quê? O manual do proprietário. Aí no manual do proprietário está escrito: você tem que colocar o óleo dessa nomenclatura a tantos mil quilômetros e trocar a correia a tantos mil quilômetros. Para o arrefecimento do carro, você tem que botar líquido de arrefecimento e tem que trocar de tanto em tantos meses. Aí a pessoa compra o carro, lê o manual que o óleo original é mais caro, lê o manual que o líquido de arrefecimento é caro, ela vai no manual do proprietário e fala o seguinte: não, eu não vou usar o óleo de fábrica, existe um óleozinho reciclado que é mais barato ali, eu vou usar o óleozinho reciclado, que é mais barato. Não, eu não vou botar o líquido de arrefecimento, eu vou botar água de poço, porque a água de poço, eu tenho um poço em casa, o líquido de arrefecimento está R$25 a garrafa de 1 litro. Aí eu vou botar o líquido de arrefecimento. Aí depois de 6 meses de uso do carro, o carro bate o motor, o carro arrebenta o kit de arrefecimento, cavalinho d'água, bomba d'água e radiador. Aí a pessoa vai na autorizada e fala: por que isso aconteceu? É porque você
veio fazer? Aquilo que estava no manual do proprietário, você criou artifícios para baratear. Mas aquilo que foi barato na hora, fez você pagar o preço mais tarde. Aí a pessoa com raiva, porque não gostou do que estava no manual de instrução, no manual do proprietário, ele liga para a fábrica e diz que tem que atualizar o manual do proprietário, porque o manual do proprietário não está condizente com a realidade dele. Para com isso. A metáfora do carro serve para as nossas vidas. Tem gente tentando mudar o que está escrito nessa palavra aqui, porque acha que é difícil. Tem gente querendo mudar o que está escrito aqui dentro, porque acha que é arcaico. Não, não é arcaico. Aquilo que é lei moral, aquilo que é lei ética, aquilo que é lei espiritual, ela não muda. Sabe por quê? Porque essa mesma palavra vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que está aqui passarão os céus e terras, mas a palavra dele permanecerá. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Vai permanecer, irmãos. Por isso, se a palavra vai permanecer, nós temos que o quê? Permanecer a palavra. João capítulo de número 17, no versículo de número 17, vai dizer: santifica-vos na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Quem permanece na palavra, permanece na verdade. Quem permanece na verdade, permanece no Espírito. Quem permanece no Espírito, permanece na presença. Quem permanece na presença, permanece na promessa. Quem permanece na promessa, permanece na salvação. Tem gente salva nessa noite. Tem gente salva nessa noite, mas salva no nome de Cristo. Aleluia! Não há para onde correr. Tem gente que tem preço, eu já falei. Mas tem muita gente que tem o seu valor. Aleluia, meu Deus. Ainda tem um povo que tem o seu valor. Pastor, o que é valor? Valor é aquele que não se vende. Está passando prova? Mas não se vende. Está passando luta? Mas não se vende. Está passando dificuldade? Mas não se vende. O inimigo chega para ele e fala o seguinte: eu vou botar um banquete na sua vida. Mas ele não se vende. Mateus capítulo de número 4 vai dizer que Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, ele é tentado pelo diabo. Mas o que muita gente esquece é que quem levou Jesus Cristo para o deserto foi o próprio Espírito. E ali a palavra Espírito tem maiúsculo. Se a gente traduzir essa palavra do grego, quem levou o próprio Jesus para o deserto foi o Paracletos. O próprio Paracletos leva Jesus para o deserto para ser tentado. E após 40 dias e 40 noites ele teve fome. É normal ter fome. É normal sentir desejos, sim. Mas o que não é certo é sucumbir aos desejos. E pior, o que é pior ainda do que sucumbir aos desejos, é depois de sucumbir aos desejos, ao invés de pedir perdão, falar para as pessoas em volta que não, irmãos, não era bem assim. Eu estava certo. Eu não estava totalmente errado. O próprio rei Davi, no Salmo 51, no versículo de número 1, Davi, ele chega e fala para Deus: pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei. Sabe o que é difícil, meus irmãos? O difícil hoje é que a humanidade usa artifícios para viver no erro, andar errado e não mudar. Vinde como estás, e fica do mesmo jeito. Não. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Mateus capítulo 11, versículo 22. Jesus mandou ir até ele, que ia nos aliviar. Vir a Cristo é vir sujo, é vir drogado, é vir prostituído. Vir a Cristo é vir cheio das mazelas do mundo. Mas depois que está em Cristo, existe a mudança. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que traía não trai mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Porque Cristo, Ele é a palavra da redenção. Cristo é a palavra da mudança. Cristo é a palavra, Ele é o homem da libertação. A nossa libertação está em Cristo, porque a palavra vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ei, meu querido, minha querida, a libertação das nossas almas está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, mas enquanto a gente está nessa terra, sujeito às paixões, os amores, os pecados, a gente tem que estar debaixo da direção de Deus. Se a gente se inclinar para a concupiscência da carne, a gente não agrada a Deus. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. A gente não pode agradar a Deus se a gente for para a carne. A gente agrada a Deus enquanto a gente está enquanto a gente está orando, enquanto a gente está clamando, enquanto a gente está buscando, enquanto a gente está sacrificando, mortificando a carne para viver na presença dele. Aleluia, meu Deus. Mas enquanto nós vivemos na presença dele, meus irmãos, a gente vai passar por luta, a gente vai passar por tormenta, a gente vai passar por desafios. Enquanto estivermos na presença de Deus, o inimigo vai pelejar, vai lutar, vai tentar 24 horas por dia, 7 dias por semana, as nossas vidas. Porque o diabo não está preocupado com aqueles que estão lá fora, não, porque a qualquer momento eles podem levar. A preocupação deles são com os homens e as mulheres de Deus que ainda estão de joelho dobrado. E ele não quer levar o crente lá para fora. Não, ele quer trazer o mundo para dentro da vida do crente. Algum teórico me perguntou há pouco tempo, mas pastor, Jesus não podia ter mandado Pedro largar a espada antes dele acertar a orelha de Malco? Porque o importante para Jesus não era tirar a espada da cintura de Pedro, era tirar a espada do coração. Então a gente não tem que tirar o mundo daí de fora, a gente tem que tirar o mundo de dentro da igreja. E tem que tirar o mundo de dentro das nossas almas. E tem que dar um basta para tudo que nos afasta da presença. É claro que nós vamos passar lutas, sim. Não é um conto de fadas. É real. É difícil. É complicado. Mas é cada dia matando os gigantes. Eu vou repetir o que eu falei na mensagem do domingo. Antes do carnaval começar, teve um pastor, me envergonha muito, porque é um pastor da Assembleia de Deus, e foi lá orar para o carnaval e dizer que o carnaval não era do diabo, que o carnaval era do povo brasileiro. Aí ontem, no desfile de domingo, no meio da Marquês de Sapucaí, eu preguei no domingo e estava acontecendo lá. Eles abriram uma escola de samba, não sei qual é, também não me interessa, depois quem quiser pode pesquisar no YouTube. Ela abriu uma roda, um roncó. Urubá, a palavra roda é roncó. Por isso que as pessoas rodam para incorporar as entidades aqui. Abriu-se um roncó na Marquês de Sapucaí e onde estavam tocando lá. Uma figura de preto, totalmente preta, com cajado na mão, puxa a rainha de bateria, dentro da roda, começa a girar com aquela rainha de bateria. Incorporando a entidade matriz da escola de samba
na rainha de bateria? Por que a necessidade de incorporar essa entidade na rainha de bateria? Porque a rainha de bateria é aquela que vai na frente da bateria, inflamando e dando ritmo ao mestre da bateria. Então, se o demônio está na rainha de bateria, aquele mesmo demônio contagia a toda a bateria. E assim sucessivamente a toda a escola de samba. Se isso não é um ritual demoníaco, o que aconteceu em 2019, Satanás, o homem vestido de Satanás arrastando o homem vestido de Jesus, se isso não é ritual demoníaco, graças a Deus, ainda o artigo 5º, no parágrafo único da Constituição Brasileira, me dá liberdade de expressão, me dá liberdade de falar que nós estamos vivendo tempos difíceis. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Ou você coloca Cristo no teu coração, ou o mundo te abraça. Ou nós vivemos em espírito, e quem vive em espírito vai passar prova, luta. Porque tudo nessa terra vai contra você. Pessoas que você não conhece vão começar a virar a cara para você na rua, cuspir de lado. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus incomoda o reino do inferno. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus incomoda as trevas. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, aonde ele passa, demora até que cair. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, o que ele faz, o inimigo tenta impedir porque sabe que você é uma bomba contra o reino do inferno. Quem está cheio dessa noite? Eu te convido a se colocar de pé. Vamos nos colocar de pé nesse lugar. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Ei, olha para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela, fala para ela: você não tem preço, você tem valor. Você foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz. Você tem um alto valor. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer pessoa. Você tem valor. Você tem valor. Valoriza quem você é. Valoriza o que Deus quer fazer por você. Você tem valor para Deus. Amado Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai da glória, no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Deus querido, Deus amado, Senhor da glória, começa a trabalhar no meio desse povo, Pai querido, o povo que foi comprado pelo alto preço, o povo, Pai querido, Senhor da glória, que tem um local no céu, que tem casa no céu, que tem morada no céu, Pai querido, Deus amado, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, eu quero pedir a Deus, Senhor da glória, cada dia mais e mais enche esse povo, enche esses homens, essas mulheres, essas crianças, ó Pai querido, enche essa igreja, Pai amado, aonde houver um homem de Deus e uma mulher de Deus clamando, orando, eu quero pedir nesse momento, você enche ele do teu Espírito. Senhor, joga por terra toda a fúria do adversário contra a vida dos meus irmãos. Pai querido, o Senhor da glória, não quero amaldiçoar aqueles que estão lá fora, mas eu quero pedir, Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer, vai aonde nós não podemos ir, liberta aquele que nós não podemos libertar, porque sabemos que quem convence o homem da justiça e do juízo é o Senhor. Então, Pai querido, Senhor, na noite desse dia eu peço, Pai, trabalha, Pai querido, em nosso meio da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem quer bate palma para Jesus? Aleluia, meus amados. Antes de nós terminarmos, eu trouxe o azeite de casa. Eu gosto muito de olhar esse azeite aqui, esse azeite aqui é aquele daquela minha reserva. Eu vou estar ungindo as mãos de cada um que veio nessa noite. Porque, pastor, a unção, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Então eu quero pedir para os irmãos fazerem 2 filas, eu vou estar orando, e vou estar ungindo a mão dos irmãos aqui nessa noite.
pedir para que Deus venha abençoar. Aleluia, Jesus. E você vai voltar aqui depois para dizer, pastor, aquela unção que o Senhor ungiu a minha mão, aconteceu algo sobrenatural. Eu creio que você ainda vai voltar aqui para dar o testemunho. Vai voltar aqui para dar o testemunho de que Deus trabalhou na sua vida. Eu quero que você faça em 2 filas nessa noite.